pouco. Eu vou dar início, então, da apresentação da qualificação de doutorado do Manuel Marasquim, tá? O Manuel já fez o mestrado também aqui no laboratório, né, na UFSM, e a gente achou que esse momento, né, de definir o futuro dele dentro do doutorado seria muito especial com a participação de vocês, né, porque vocês entendem nos diferentes pontos, né, dos assuntos que ele vai trabalhar e tentar talvez direcionar ou mudar a direção do trabalho dele, né. Ele está completando agora os 24 meses, ele tem mais 2 anos à frente. Então, ainda dá tempo de fazer algum direcionamento em função do que vocês consideram pertinente. Então, obrigado mais uma vez, e desde já eu para ti, então, Manuel, para que tu faça a apresentação da tua qualificação, aí intitulada Desenvolvimento e Aplicação de uma Unidade de Floretação a vários sistemas públicos de abastecimento. Ok, então, todos me ouvem bem? Sim. Tá, eu vou compartilhar, então, o slide com todos. Ok, para todos apareceu o slide? Apareceu, aham. Ok. Então, reiterando os agradecimentos feitos pelo professor Elvis Abanca, os professores Ramiro, Ivo e as professoras Cristiane e Liliana, eu passo, então, a apresentação do meu trabalho de qualificação de tese, intitulado Desenvolvimento e Aplicação de uma Unidade de Desfloretação aplicada em Sistemas Públicos de Abastecimento. Bom, a gente sabe que a demanda por água potável no mundo ela tende a crescer. 800 milhões de pessoas, a estimativa é que não têm acesso a fontes de água potável e que 1% de todas as reservas globais de água doce apresentam algum tipo de comprometimento qualitativo por incidência de algum contaminante. Essa incidência, ela tende a ser mais crescente em fontes de águas superficiais e, por conta disso, cada vez mais têm sido demandadas as fontes de água subterrâneas. No entanto, essa demanda maior tem exposto um problema presente, intrínseco desses reservatórios, que é a presença de contaminantes como os íons fluoreto, que em condições acima de determinados níveis tende a provocar impactos na saúde dos usuários. Aqui eu trago, então, a justificativa para a elaboração do nosso trabalho, que é obter um sistema de desfloretação em escala piloto que possa atender os requisitos econômicos e de eficiência. A figura 1, nós reunimos aqui algumas publicações que foram realizadas do ano de 2000 a 2021, mostrando ainda que é incipiente os estudos que são desenvolvidos em relação à temática. Na figura 2, eu trago aqui uma lista de 17 países, os primeiros colocados em números de publicações no período compreendido, de 2000 a 2021, demonstrando que o Brasil ocupa a 15ª posição em relação a esse tempo de coleta de dados, realizados através da plataforma Engineer Village, com os termos de desfloretação e remoção de íons fluoreto. Além disso, eu friso que, entre essas publicações que estão listadas, nós encontramos que o número de publicações que tratam sobre um tema de aplicabilidade em relação aos processos de desfloretação também ele é pouco estudado, que nós reunimos aproximadamente 0,5% dessas publicações em estudos que visavam aplicação em escala piloto, e principalmente relacionado a efluentes industriais com uma alta carga de flúor. Por conta disso, então, essa pesquisa ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, ele abrange o estudo de mecanismos de precipitação de íons fluoreto com o uso de coagulantes, ao processo convencional de precipitação. O segundo mecanismo é ligado a procedimentos de desestabilização por agentes coagulativos com a introdução de procedimentos ligados à flotação por ar dissolvido por intermédio de microbolhas coagulativas. E o terceiro tópico, desenvolvimento e a concepção de um sistema de adsorção. Todos os sistemas, então, listados são realizados em escala piloto. Uma breve fundamentação teórica em relação à ocorrência de íons fluoreto nas águas subterrâneas. Nós sabemos, então, que essa ocorrência ela é dada de forma natural ou por ação humana. A ocorrência natural está principalmente ligada ao intemperismo e à lixiviação de minerais que contêm uma alta carga de flúor, como a fluorita, criolita, fluoropatita e a hidroxiopatita.
Aliado a isso, nós temos também a incidência do ciclo hidrológico, regiões onde há índices pluviométricos baixos, tende a haver uma maior concentração de íons fluoreto, na presença, lógico, dos minerais que compõem este íon, e a atividade vulcânica também é listada como um agente natural que aumenta a ocorrência de flúor no ambiente. Há estimativas que os lançamentos de gases produzidos pela atividade vulcânica pode chegar até 6 milhões de toneladas anualmente do elemento flúor. E aqui eu trago também um dado que refere-se à constituição da crosta terrestre com o elemento de flúor, que é de 0,06 a 0,9, o que torna esse elemento o 13º mais abundante na crosta terrestre. Já a ocorrência antropogênica ela está principalmente ligada com a atividade industrial e atividade agrícola. Atividade agrícola, em especial, a produção de fertilizantes, principalmente os fertilizantes fosfatados. E também nós temos a questão da irrigação, que a extração de água das reservas subterrâneas cada vez mais presente para a atividade agrícola, tende a aumentar a concentração dos íons fluoreto, tendo em vista os processos naturais de intemperismo e lixiviação e a menor recarga desses aquíferos, e, consequentemente, nós temos uma menor diluição desses íons, entre os quais o fluoreto, aumentando a sua concentração nesse meio. Em relação aos impactos e benefícios da ingestão de fluoreto, principalmente por via oral no meio aquoso, nós temos que os benefícios estão ligados com a mineralização óssea, formação de esmalte dentário e o mecanismo anticárie. O próprio mecanismo anticárie, que ele é muito divulgado nas estações de tratamento de água pelo processo de fluoretação, então é uma política de saúde pública em relação ao ataque deste mecanismo anticárie. Nas estações convencionais, onde é feito a adução de água de reservatórios superficiais, onde a incidência de flúor é menor, então nós temos essa etapa de fluoretação. Já os efeitos prejudiciais da saúde, eles estão principalmente ligados à concentração a que os indivíduos estão expostos e também o tempo de que essa exposição ela é feita. E também a questão das idades, principalmente a incidência ou as questões mais severas relacionadas aos prejuízos provocados pela ingestão de flúor estão associadas às idades iniciais. Poderiam ser de uma fluorose dental, quando os níveis eles estão entre 1,5 a 4 miligramas por litro, ou até uma deformação óssea, por meio de uma fluorose óssea, quando os índices de ingestão estão acima de 4 miligramas por litro. Bom, por conta disso, nós temos que a Organização Mundial da Saúde, ela limita a ingestão de flúor a 1,5 miligramas por litro. O Brasil adota esse padrão, porém permite com que haja uma adoção regional pelos estados de padrões alternativos. Isso principalmente relacionado às condições climáticas de cada região do país. O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, adota, através da portaria 10 de 99, o padrão de 0,9 miligramas por litro, padrão limite, admitindo um padrão de 0,6 a 0,8 miligramas por litro. O que nós temos visto também é países, principalmente com uma renda menor, com padrões de potabilidade relacionado ao limite de flúor permitido máximo, maiores por conta de dificuldade de tratamento e de fontes alternativas de água. Então, países da África, a gente tem visto que os padrões de potabilidade, em alguns, podem ultrapassar a marca dos 10 miligramas por litro. Agora, entrando na parte, então, dos mecanismos que envolvem, as operações que envolvem a desfluoretação de águas, eu inicio com a coagulação-precipitação. Principalmente, o que a gente tem visto é as aplicações de sais de cálcio e sais de magnésio, respectivamente com a precipitação na forma de fluoreto de cálcio e fluoreto de magnésio, e a introdução de coagulantes como sulfato de alumínio, cloreto férrico, policloreto de alumínio. O que tem se demonstrado é que os coagulantes à base de sais de cálcio e sais de magnésio, eles são altamente eficientes nos mecanismos de precipitação, porém com efluentes com uma carga de flúor elevada, acima de 100 miligramas por litro, que seria então mais destinado para a indústria do que um tratamento que fosse feito para reservas subterrâneas, que geralmente a gente encontra valores abaixo de 10 miligramas por litro. Nessas concentrações, a incorporação desses sais, ela não tem de ser tão efetiva. Além disso, eu retrato no quadro 2 que os estudos que são desenvolvidos, o que a gente tem visto também é uma grande maioria desses estudos com a aplicação da mistura mecânica, e sem uma avaliação precisa
ou mais ampla em relação a condições de mistura, gradiente de velocidade, tempo de residência, que a gente sabe que são funções, são ações que diretamente estão relacionadas com a efetividade da precipitação ou da coagulação, enfim, que está sendo feita. Como sendo o foco do nosso trabalho a incorporação da mistura hidráulica por um reator helicoidal, eu trago aqui algumas informações em relação a essa unidade, que apresenta a melhor formação de flocos com reduzido tempo de detenção. A utilização da mistura hidráulica no tubulador ameniza a possibilidade de surgimento de zonas mortas e curtos-circuitos, principalmente ligados à dispersão dos reagentes, e vantagem em relação a custo de instalação e operação, em especial porque aqui utiliza o próprio fluxo hidráulico desenvolvido no interior dessa tubulação em conformações de helicoides para promover a dispersão, mistura e, consequentemente, efetiva separação dos produtos resultantes da precipitação e sedimentação. A etapa de desfluoretação de águas, eu listo aqui a adsorção, que é uma técnica bastante conhecida. Ela está principalmente ligada com a escolha de um bom adsorvente, que apresenta uma efetiva capacidade de ligação, de adsorção com o elemento flúor. Apresenta outras condições, outros fatores intervenientes, como o pH, o tempo de contato, dose do adsorvente, concentração inicial de fluoreto e a existência de outros íons presentes nas águas subterrâneas, principalmente outros íons que irão competir com a adsorção de fluoreto. O procedimento ele ocorre basicamente pela transferência de massa de íons da solução com afinidade com o material adsorvente, seguido por uma efetiva adsorção da superfície das partículas e a difusão de íons para o interior das partículas adsorvedoras. O que nós temos aqui é que a adsorção ela pode se dar da forma física, onde nós podemos reverter esse processo, ou uma adsorção na forma química, onde há troca de elétrons e tende a ser um processo irreversível. E ela ocorreria, então, até que ocorre o equilíbrio entre a solução e a carga do adsorvato no adsorvente. Que, no caso, daí, tendo este equilíbrio entre as soluções, há necessidade que se promova ou a regeneração, no caso de uma adsorção física, ou uma troca do meio adsorvente por meio da adsorção física, se caso ocorrer. Seguindo, eu listo agora, além dos estudos retratados de adsorção e precipitação, nós temos outros mecanismos de separação de fluoreto, de desfluoretação, ligados à eletrocoagulação, que ela é semelhante ao procedimento de precipitação, mas aqui a gente tem uma corrente elétrica passando por eletrodos, principalmente ligados, constituídos por alumínio ou ferro, que liberam esses constituintes e tende, então, a produzir ou a precipitação ou a flotação do produto. A troca iônica, também com a incorporação de resinas, onde há, então, uma substituição de íons semelhantes da resina e os íons fluoreto, e o uso também de membranas, que tem bastante eficiência, assim como a troca iônica, no procedimento de separação, com incorporação, no caso das membranas, de membrana semipermeável, na separação de íons fluoreto. A figura 4, então, eu trago algumas publicações nos anos de 2000 e 2021, e o emprego de cada procedimento de desfluoretação, dando destaque, então, aqui para a adsorção e o uso de membranas. Esses procedimentos, principalmente de adsorção, eles estão ligados a estudos de bancada, com adsorventes dos mais variados, sendo adsorventes bioabsorventes, ou adsorventes sintetizados a partir de outros materiais já existentes, como a alumina modificada com algum tipo de outro material que mostram eficiência, porém tendem a ser dificultoso o processo de síntese desses materiais e custos. Também sendo o foco do nosso trabalho a incorporação de sistemas de microbolhas coloidais, eu trago um breve resumo aqui, que o emprego dessas estruturas, ele possibilita uma redução da quantidade de reagente. Basicamente, o que nós temos aqui é a formação de microbolhas de ar em meio aquoso, com a sua superfície modificada por algum agente, um coagulante, um floculante, outros componentes, como coletores, espumantes, para tornar mais efetivo o processo de separação do elemento alvo, no nosso caso seria o fluoreto.
No caso, então, específico do fluoreto, nós temos visto as publicações que direcionam que a formação dessas microbolhas de ar em meio aquoso, elas tendem a desenvolver cargas negativas, então nós teríamos as espécies, no caso da utilização de um coagulante como o sulfato de alumínio, espécies hidrolisadas do íon alumínio, com a incorporação desses íons nas microbolhas coloidais e tornando mais efetivo o processo de precipitação ou coagulação ou flotação que fosse feita em relação a todas essas impurezas. Bom, a parte dos objetivos do trabalho, então, o objetivo geral da proposta de tese é o estudo e desenvolvimento de técnicas e tecnologias inovadoras para a remoção de flúor de águas de abastecimento público. Os objetivos específicos foram divididos em 3 tópicos. O primeiro, ele trata sobre os estudos de precipitação com coagulante, determinar, então, a influência das condições de mistura durante a etapa de precipitação dos íons fluoreto, gradiente de velocidade, número de Kemp, a partir de particularidades hidrodinâmicas e hidráulicas desenvolvidas na unidade de agregação helicoidal. Seguinte, selecionar o coagulante, concentração em pH, para os procedimentos de precipitação. Avaliar o uso de microbolhas coagulativas, denominadas aqui nessa proposta, aplicadas a uma unidade de agregação helicoidal, e identificar os efeitos operacionais do processo ligado à flotação. O tópico seguinte são os estudos de absorção em uma unidade piloto, a partir do dimensionamento de uma unidade de absorção, a partir dos estudos de configuração e arranjos dos sistemas operacionais. Desenvolver estudos de remoção de íons fluoreto com unidade de absorção piloto empregando como material absorvente alumínio ativado. Os estudos comparativos, avaliar comparativamente os procedimentos executados, tendo em vista questões de funcionalidade econômicas, com vistas a expedir um sistema capaz de ser utilizado em larga escala. A metodologia, então, abrangente aos 3 tópicos, inicio aqui, então, com a unidade de precipitação e a sua concepção. Foram, então, listados estudos básicos e estudos de aplicação. Os estudos básicos, eles versam principalmente com a seleção do coagulante, a seleção do comprimento do reator tubular helicoidal, os parâmetros de projeto ligados à curvatura, torção e outros parâmetros hidráulicos e hidrodinâmicos, influência do teor de flúor, a comparação entre a mistura hidráulica desenvolvida nessa unidade de agregação helicoidal com uma mistura mecânica, proporcionada por um agitador mecânico, e a influência de íons coexistentes em solução, como cloreto e sulfatos, tendo em vista serem os íons com uma concentração maior nestas soluções presentes de água subterrânea. Já os estudos de aplicação, eles envolvem o emprego de 3 unidades de agregação helicoidal, que serão diferenciadas em relação ao diâmetro interno da tubulação, e a separação realizada por sedimentação e filtração. Aqui eu trago, então, na figura 6, uma operação desenvolvida em floculador tubular helicoidal, que nós realizamos em 2018, com aplicação de lodo de estação de tratamento de água, mostrando o fluxo descendente com a formação dos flocos, tendo sido constatada uma efetiva formação e separação das partículas em relação às unidades de mistura mecânica. Bom, os estudos básicos, eles consistem, então, obter resultados para os estudos de aplicação, mantendo-se uma concentração das coletas de água subterrânea fixa de íons fluoreto em 3,5 mg por litro, sendo a quantificação de íons fluoreto realizada por eletrodo seletivo e os outros íons realizados por cromatografia iônica. No caso da utilização de coagulantes à base de alumínio, como cloreto férico ou policloreto de alumínio, será feito por espectrometria por absorção atômica. As leituras de residuais de fluoreto serão feitas com coletas de alíquotas de água clarificada na superfície após 30 segundos da sedimentação da coleta, realizada em provetas. O que nós temos observado também nos nossos estudos é que este tempo foi suficiente. Nós realizamos estudos de 15 segundos, 30 segundos e 30 minutos e não constatamos que havia diferença em relação a tempos maiores, do tempo de 30 minutos, então nós definimos esses valores de 30 segundos para a coleta e avaliação nesses estudos básicos. A otimização dos testes realizada com diversas planejamentos experimentais, toda análise feita pelo software Statistic. Seguindo, então, na parte dos estudos básicos, nós temos a seleção do coagulante. Estão listados aqui 4 coagulantes que nós
estamos testando, que é o aluminato de sódio, policloreto de alumínio, cloreto férico e sulfato de alumínio. E na tabela 1, então, eu apresento um planejamento experimental composto por um delineamento central composto rotacional, onde nós temos 3 variáveis dependentes, que são a vazão de alimentação, de 5 a 15 litros por minuto, a dosagem coagulante de 20 a 150 miligramas por litro e o pH de 4 a 10, totalizando, então, nessa etapa, são 17 ensaios. No seguinte, nós temos a seleção, então, da unidade de agregação, definido o coagulante, nós passamos, então, às condições hidráulicas de mistura dessas unidades de agregação. Nesses estudos básicos, nós desenvolvemos os testes com um reator tubular helicoidal de 12 metros, de tubulação flexível, envolto em uma coluna de PVC de 10 centímetros. E o diâmetro interno da tubulação do reator é de 1,25. Neste estudo listado na tabela 2, esse planejamento experimental, nós temos, então, a variação do comprimento do reator de 2 metros a 22. Realizamos novamente a variação da dosagem do coagulante, porque aqui nós temos diferenciação em relação à incorporação de maior ou menor comprimento de tubulação e, consequentemente, variação do seu tempo de residência, e isso influi na condição de mistura. Por conta disso, então, nós temos aqui 17 ensaios nesta etapa. A tabela 3 apenas ela lista alguns parâmetros hidráulicos desenvolvidos em cada uma dessas unidades, variando-se o seu comprimento, com gradiente de velocidade de 1.000 até próximo a 3.700. O estudo seguinte, então, ele visa comparar a mistura hidráulica e a mistura mecânica. A mistura hidráulica desenvolvida na unidade de agregação helicoidal, figura 7, e a mistura mecânica por meio de um agitador mecânico, figura 8. Neste caso, nós mantemos, então, um parâmetro hidráulico, que é um número de Kemp, que é o produto do gradiente de velocidade e o tempo de detenção hidráulica. Então, nós temos 7 testes a serem realizados nessa etapa, tendo-se um número de Kemp de 8.000 a 22.000. A partir disso, a partir desse estabelecimento desse padrão de mistura semelhante, a gente consegue, então, definir a efetividade em relação aos 2 sistemas que são testados. Seguindo, então, o próximo estudo básico, que avalia a influência de outros íons coexistentes e da concentração de flúor. A tabela 4, então, eu listo alguns valores de coletas, de avaliações que nós realizamos na cidade de Faxinal do Soturno, demonstrando que a incidência de íons fluoreto frente a outros compostos, como cloreto, sulfato, ela é bastante reduzida. Então, nós sabemos que, no caso específico de mecanismos como absorção ou troca iônica, são altamente dependentes dessas condições da existência de outros íons. A gente, então, pretende avaliar essa incidência de uma carga elevada de outros ânions, outros íons, no processo de precipitação. Então, mantendo-se as condições definidas nos estudos precedentes, a gente lista na tabela 5 a variação, o planejamento experimental, com uma variação das concentrações de sulfato e cloreto. Como eu disse, nós manteremos as condições de mistura, as condições de vazão, de dose de coagulante, da unidade de agregação escolhida, e variaremos apenas as concentrações de sulfato e cloreto. Já os estudos que envolvem a concentração de fluoreto, a diferenciação em relação a diferentes concentrações de fluoreto serão feitas a partir de concentrações de 13,5 a 100 miligramas por litro, também mantido as condições hidráulicas definidas nos estudos precedentes. Já nos estudos de aplicação envolve, então, a incorporação das 3 unidades de agregação helicoidal. A imagem da figura 9 retrata essas unidades. A maior apresenta um diâmetro de 3,75 centímetros, a intermediária com diâmetro de 2,5 e a menor, que foram utilizadas nos testes básicos, o diâmetro de 1,25. Respectivamente, a unidade de agregação 1, 2 e 3. Nós temos visto que o gradiente de velocidade, que compreende uma avaliação da mistura do meio, para uma efetiva separação das partículas do fluoreto, na precipitação deste elemento, ele se desenvolve com gradiente próximo a 1.000. Então, nós mantemos
próximos, esses gradientes de velocidades das três unidades, a partir de diferenciações em relação às vazões de alimentação do sistema, sendo a maior vazão na unidade 1 de 25 e a menor para o reator helicoidal 3 de 5 litros por minuto. E na figura 10, então, nós demonstramos o circuito hidráulico montado para essa etapa, composto por um tanque de recepção do efluente, da água bruta coletada, representado pelo número 1. Em 2, nós temos uma bomba centrífuga que faz a alimentação do sistema. Em 3, nós temos o rotâmetro, a partir da avaliação da vazão e regulagem por uma válvula agulha. Em 4, nós temos as bombas peristálticas dosadoras do agente de base, o ácido, e também seguindo pelo coagulante. Em 5, nós temos a própria unidade de agregação helicoidal. Em 6 e 7, nós temos as unidades que farão a separação desses produtos precipitados, que seriam um filtro de polietileno reforçado por fibra de vidro ou um reservatório de sedimentação, representado pelo número 7. Bom, o procedimento, então, de precipitação e sedimentação, ele será feito com efluente escoado continuamente pela unidade de agregação helicoidal. Serão fixados tempos de detenção hidráulico de 15 e 30 segundos, e para isso, então, o reator contará com diferentes níveis de coleta de água a partir de aberturas passíveis de fechamento, aberturas conforme o tempo de detenção e volume requerido. Na tabela 7, temos os volumes de detenção em diferentes vazões de alimentação, para cada, então, tempo de detenção correspondente ao volume de detenção em cada unidade de agregação helicoidal e a sua respectiva vazão de alimentação. Em relação às aplicações que envolvem a precipitação e filtração, nós temos, então, a substituição do tanque de sedimentação por um filtro de polietileno reforçado por fibra de vidro de 80 litros, no qual nós faremos a incorporação de um volume correspondente a 30 litros de areia. Por envolver outros materiais que nós estamos realizando, no caso areia, serão feitas avaliações quanto à possibilidade de ocorrer remoção de íons diretamente pelo meio filtrante. E no caso das condições operacionais, são listadas na tabela 8, aqui mantendo-se, então, a vazão de alimentação das unidades, e tendo-se a velocidade de filtração para cada condição experimental. No caso da caracterização dos sólidos, envolve a coleta resultante da precipitação ou do próprio leito filtrante, no caso, então, do sistema de filtração, fazendo-se, então, caracterizações microestrutural elementar, realizada com material seco, a partir da microscopia eletrônica de varredura com complementação por ADS, difração de raio-x e fluorescência de raio-x. O seguinte tópico, que envolve o desenvolvimento e a concepção da unidade de microbolhas, será avaliado, então, a formação de microbolhas coagulativas submetidas a um sistema contínuo de desfluoretação, e os procedimentos experimentais abrangidos a este item serão executados a partir de alguns estudos realizados no item de concepção da unidade de precipitação. Nesse caso, então, nós temos a definição do tipo de unidade de agregação e algumas características dimensionais dessas unidades, e também a seleção do coagulante. Aqui, então, na figura 11, eu listo os estudos que serão desenvolvidos nessa etapa, compreendendo estudos básicos e estudos de aplicação. Os estudos básicos, a partir da dosagem de coagulante, da vazão de alimentação do sistema, do pH, pressurização, concentração de flúor, influência de cloretos e sulfatos. Já as aplicações envolvem, então, um estudo das 3 unidades de agregação, aqui nomeadas por unidade de agregação flotativa, respectivamente a unidade 1, 2 e 3, que são as unidades que eu apresentei nos estudos de precipitação convencional, que diferenciavam apenas o seu diâmetro interno de tubulação. Bom, aqui eu, então, trago na imagem da figura 12 o circuito hidráulico desenvolvido nessa etapa, que compreende um vaso de saturação onde é feita a pressurização da solução contendo água e o coagulante. A partir dessa saturação, a gente tem a medição da vazão através de um rotâmetro e a passagem da solução pela unidade de agregação helicoidal, consequentemente a sua separação. Na imagem que retrata, a imagem seguinte, ela retrata a separação que nós estávamos realizando
neste caso específico, nós tínhamos um efluente com uma carga de sólidos elevado que possibilitou ter uma efetiva separação pelo processo de flotação. Mas em algumas amostras a gente tem visto que isso não era possível, tendo em vista ter uma carga baixa de sólidos, o que facilitava uma ascensão rápida do produto e, consequentemente, uma coalescência, uma ruptura das bolhas, e permitido com que houvesse uma efetiva precipitação do material flotado inicialmente. Todos os testes realizados nesta etapa serão confrontados com experimentos de precipitação convencional para avaliar, então, se este efeito se é realmente diferenciado em relação a uma etapa convencional de precipitação. Os estudos básicos dessa etapa consistem em planejamento experimental, composto por 4 variáveis independentes, como a vazão de alimentação, de 15 a 25, a dosagem coagulante mantida conforme os estudos anteriores de precipitação de 20 a 150, o pH da solução também mantido inalterado de 4 a 10, e aqui incorporando a pressão de saturação para a formação das microbolhas coloidais de 4 a 6. No total, então, nós teremos aqui nesta etapa, com a incorporação das microbolhas coagulativas de 28 ensaios, e para os estudos que envolvem apenas a precipitação convencional, 17 ensaios, tendo em vista que nós não temos a incidência da pressão de saturação. Para fins de conceituação, eu destaco aqui que a dosagem de coagulante incorporado ao sistema corresponde à taxa de reciclo dos procedimentos que envolvem a flotação. Os estudos, então, de aplicação, eles versam com aplicação em escala piloto dos procedimentos e condições operacionais obtidos através dos experimentos básicos. Aqui é uma réplica da tabela, foi listada nas aplicações dos estudos de precipitação convencional, com as 3 unidades de agregação helicoidal, aqui nomeadas de unidade de agregação helicoidal flotativa, mantendo as condições próximas em relação ao gradiente de velocidade e vazão de alimentação. Também, aqui nos estudos de aplicação, os resultados obtidos com a remoção de fluoreto serão confrontados com resultados obtidos com a precipitação convencional. Porém, aqui, nos estudos de aplicação, nós temos a substituição, então, do vaso de saturação por um gerador de microbolhas, para que possamos dar mais agilidade aos testes de aplicação. Então, a única diferenciação em relação à figura 12, o item C listado, é a incorporação no item 4 do gerador de microbolhas. E também a separação que é feita apenas pelo processo de filtração, tendo em vista o inconveniente que nós vimos com a formação de um produto flotado que apresenta uma baixa estabilidade ou uma quantidade excessiva de água que demandaria um processo de separação ou por sedimentação ou por filtração, e a gente tem definido como uma filtração sendo mais efetiva. Todas as caracterizações físico-químicas de estudos de precipitação convencional serão abrangidos também a este estudo. Agora eu passo para o terceiro sistema que foi concebido nessa pesquisa, que abrange essa pesquisa, que é a concepção de uma unidade de absorção. Somente um breve comentário em relação a este tema. Ele foi objeto de uma parceria entre a Universidade Federal de Santa Maria e a Corsã, e essa parte do trabalho, ela abrange o desenvolvimento e a concepção desse sistema de desfluoretação, a partir de estudos básicos de aplicações. Os estudos básicos, a seleção do coagulante, o seu projeto de construção, as condições operacionais básicas, avaliação da massa adsorvente, vazão de tratamento e avaliação do pH. Já as aplicações envolvem o monitoramento das condições experimentais. O que foi nos passado em relação a essa demanda da Corsã era um produto que pudesse ser aplicado em diferentes localidades, que não fosse um equipamento fixo, tendo em vista as diferentes condições anuais que poderiam ser verificadas em diversos poços operados pela companhia. Em determinadas épocas, então, poderia haver uma maior diluição da água nesses poços, o que facilitaria o seu emprego sem processo de desfluoretação. Em outros momentos, essa demanda de desfluoretação seria necessária, então a companhia almejava por um equipamento que não fosse fixo.
Então, nós prezamos em relação a isso, e, de certa forma, que houvesse uma operacionalidade maior do sistema. Então, nós priorizamos por incluir analisadores em linhas de íons-fluoreto, correções de pH também online, e a introdução de alumina ativada no interior dessas unidades de filtração. A alumina ela foi selecionada por ser um adsorvente comercial. Como havia essa necessidade de aplicabilidade dos sistemas, o que nós tínhamos comercialmente para aquisição em volumes elevados era esse adsorvente, e também pela questão de ele já ser um adsorvente testado em processos de desfluoretação de águas. Quanto ao projeto de construção, inicialmente nós tínhamos o levantamento das configurações do sistema. Então, optou-se por a incorporação de 3 colunas absorvedoras, 3 filtros absorvedores, no qual nós temos, então, a operação em série, podendo ter a operação em série de 2 filtros. Breve exemplificação aqui do funcionamento, nós temos, por exemplo, o desenvolvimento da desfluoretação realizada pelo filtro 1. Quando nós realizamos a nossa passagem da nossa solução bruta, definida em 3,5 mg por litro, pelo filtro 1, até que os residuais gerados pelo tratamento dessa unidade estiverem abaixo de 0,9, nós procedemos, tendo em vista 0,9 ser a legislação do Estado, procedemos com o funcionamento dessa unidade. Quando os valores gerados estiverem acima de 0,9, a unidade 2, o filtro 2, passa a operar em série com o filtro 1, para que possamos, então, gerar valores abaixo de 0,9. A incorporação desse sistema, ela evita um inconveniente de se realizar o processo de adsorção apenas com um filtro, apenas com o filtro 1, por exemplo, porque quando gerado valores acima de 0,9, porém abaixo de 3,5, que seria o nível de saturação do meio filtrante, nós deveríamos promover a regeneração do meio. E isso envolve a incorporação de reagentes, que são, no caso, o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico. Assim, nós então utilizamos uma capacidade máxima do meio absorvedor, sem incorporar os produtos da regeneração, que envolvem esses custos, e geração, enfim, de resíduos. O funcionamento, então, deste filtro 1, ele é feito até que a concentração de saída seja próxima à concentração de entrada, próximos, então, a 3,5 na operação que nós estamos desenvolvendo. Quando essas concentrações de entrada e saída do filtro 1 estiverem próximas a 3,5, então ele é retirado do sistema, e realizamos a operação apenas com o filtro 2, até que esse residual gerado da água tratada pelo filtro 2 esteja abaixo de 0,9. Quando estiver acima, então o filtro 3 é posto em série com o filtro 2. E o filtro 1, ele está realizando o processo de regeneração. Então, nós temos também uma questão de maior agilidade em relação ao tratamento, sem que haja parada na etapa de tratamento. Vale salientar também que o desenvolvimento desse sistema, a construção dele foi objeto de uma licitação, por conta de haver a necessidade, então, de um equipamento operacional, enfim, com toda a parte elétrica desenvolvida, que nós não tínhamos, então, os meios para a concepção do sistema na universidade. A figura 14, eu trato do circuito hidráulico para o controle do pH, demonstrando as bombas peristálticas juntamente ligadas a controladores de pH, tanto na entrada quanto na saída, entrada da água bruta, saída da água tratada, para que se façam, então, as correções que são necessárias. Os procedimentos de regeneração, eles envolvem a aplicação de uma solução de hidróxido de sódio de 1%, que faz, então, a remoção do fluoreto, incorporação do íon hidroxila, e, posteriormente, a aplicação de uma solução de hidróxido de sódio de 0,5% para a reativação da alumina ativada. Intercalado a essas operações, nós temos os processos de retrolavagem listados na imagem B, onde também é realizada quando é constatado que o meio filtrante, a alumina, esteja com uma carga de sólidos também, podendo estar elevada, então se procede à retrolavagem dos meios. E isso é possível por meio de uma válvula multivias
que foi incorporada em cada filtro, que permite, então, as etapas tanto de filtração, adsorção, quanto de regeneração e retrolavagem. Na figura 16, eu listo aqui a disposição dos equipamentos, então nós priorizamos por manter uma unidade bastante compacta. O próprio sistema operacional, ele apresenta apenas uma área de 1,60 por 1,20, e o restante, então, é ocupado pelos reservatórios de água bruta e água tratada e os reservatórios de reagentes. Aqui um fluxograma apenas para apresentar o funcionamento. Então, nós temos a água bruta, que é, por meio de uma bomba de alimentação, é incorporada ao sistema, medição dessa vazão através de um rotâmetro. No início, então, nós já temos a correção do pH através de um pHmetro online, podendo ser feita a correção automática, incorporação no filtro 1 e seguindo com as operações que são feitas em relação a cada unidade quando será demandado em relação à utilização dos filtros em série. Cabe destacar também nessa imagem que a avaliação de flúor realizada pelo fluorímetro online, ela pode ser feita tanto no início do tratamento da água bruta, ao final, a água tratada, intercalado em cada filtro também é possível ser feita a avaliação da quantificação de fluoreto. A figura 18, eu demonstro aqui, então, os filtros adsorvedores, que são filtros de polietileno reforçado por fibra de vidro, a facilidade operacional, então, desenvolvida no sistema possível através da válvulas multivias, e os processos, então, de adsorção ligados à operacionalidade em relação a essa válvula, processos de adsorção, filtração, retrolavagem e regeneração. A imagem 19 é destacado o sistema de controle e monitoramento. No extremo esquerdo, nós temos o painel de controle. No centro, as bombas peristálticas e os controladores online de pH. E no canto direito, o fluorímetro em linha. Os estudos básicos, então, desta etapa consistem nas avaliações operacionais com o objetivo de selecionar parâmetros de funcionamento hidráulico. Na figura 20, então, nós temos aqui um circuito hidráulico, nós temos dois reservatórios de 3.000 litros cada, e as condições operacionais para os testes básicos consistem em uma avaliação da massa de alumina de 25 kg no filtro 1, 50 no filtro 2 e 65 no filtro 3, com vazão de alimentação de 500 litros por hora, tendo-se definido esse residual máximo de 0,9 miligramas por litro. A coleta, então, da água ela é realizada em um poço tubular localizado dentro do campus da UFSM. Essa coleta é realizada através de um caminhão, de uma pipa rebocável, em volumes de 6.000 litros em cada coleta. Quanto à aplicação e monitoramento, segue a tabela 12, com algumas descrições físico-químicas que são realizadas, tendo-se, então, o fluoreto e o pH com análises constantes e outros íons de interesse são analisados em quantitativos de 1 metro cúbico de água tratada. A concentração, então, inicial de flúor é mantida em 3,5 miligramas por litro, e as análises de caracterização que envolvem o meio adsorvedor passam pela questão das análises de MEV, FRX e DRX. Na tabela 13, eu listo aqui o monitoramento que nós realizamos em relação a este poço que a coleta é realizada, dos meses de junho de 2020 a setembro de 2020, demonstrando que há uma alta carga de um sulfato, cloreto, por exemplo, em relação à concentração verificada dos íons fluoreto. Aqui eu trago uma imagem de monitoramento que nós realizamos no início das etapas de monitoramento, com coletas de amostras para caracterização do efluente. E na imagem seguinte, então, retrata uma amostra da água bruta coletada e na seguinte uma amostra da água clarificada, demonstrando também que nós temos, além da remoção de íons fluoreto, uma efetiva clarificação da água. O tópico 4, ele abrange, então, uma avaliação que perfaz
termos de eficiência e economicidade, então pretende-se avaliar qual dos sistemas concebidos apresenta maior economicidade frente à sua eficiência de tratamento. Respectivamente, então, nós temos em A unidade de precipitação convencional, em B, a incorporação das microbolhas coagulativas, e em C, a unidade de absorção contínua. Então, os resultados esperados dos estudos preliminares que estão sendo avaliados. Por meio deste estudo realizado, espera-se apresentar um conjunto de reagentes e obter o mais eficiente nos procedimentos que envolvam a precipitação de íons fluoreto em baixa concentração, presente em águas subterrâneas. Estudos preliminares têm apontado que a mistura hidráulica da unidade de agregação desenvolvida propicia boa remoção de flúor, apesar da baixa concentração desse elemento na água, pelo processo de precipitação com utilização de sulfato de alumínio. Obter resultados das condições hidráulicas e hidrodinâmicas desenvolvidas no novo conjunto experimental para a desfluoretação de águas através da mistura hidráulica em um reator tubular helicoidal. Através dos estudos preliminares executados, espera-se confirmar a prevalência da mistura hidráulica do sistema desenvolvido frente aos procedimentos convencionais de mistura mecânica. Este tem apontado para uma demanda maior de coagulante para atingir condições de eficiência da mistura executada na unidade de agregação helicoidal. Com o uso da nova tecnologia proposta para a desfluoretação, com a aplicação das microbolhas coagulativas, são esperados que os resultados dos estudos preliminares confirmem, nas etapas seguintes, a maior remoção de fluoreto com a redução na aplicação de coagulante. Sintetiza-se aqui, em estudo preliminar, que mantidas as condições semelhantes, dosagem de coagulante de 85 mg por litro, uma vazão de alimentação de 10 litros por minuto e um pH de 10, houve um residual, a partir da concentração de fluoreto de aproximadamente 13,5 mg por litro, de 0,55 mg por litro para a coagulação convencional e 0,23 quando se fez o uso de microbolhas coagulativas. Com a maior eficiência das microbolhas coagulativas apontadas pelos testes preliminares, poderão ser programadas e sugeridas operações com menor incidência de outros fatores, a exemplo da acidificação. Os testes têm demonstrado que as maiores remoções são possíveis em meios ácidos, em especial com o uso de sulfato de alumínio. Porém, sabe-se que as operações de acidificação podem acabar relacionando-se à maior solubilização do alumínio. Com a eficiência das microbolhas em pH neutro, esse problema poderia ser minimizado. Com o estabelecimento de operações em escala piloto dos procedimentos envolvidos com o uso de coagulantes, pretende-se fazer avaliação e confirmar os estudos básicos como a forma de proposição dessas tecnologias de desfluoretação. Quanto aos estudos de absorção, a partir do equipamento concebido, os estudos têm demonstrado que o arranjo instrumental disposto apresenta versatilidade na operação, porém tem sido constatado que a alumina apresenta rápido processo de saturação. Nesse sentido, avaliações preliminares têm apontado que o custo de tratamento tende a ser superior com essa operação ante aos procedimentos com o uso de coagulante. Aqui, então, eu trago o cronograma físico das atividades executadas e propostas. Nós temos, boa parte das atividades estão sendo desenvolvidas. As aplicações, por exemplo, com os estudos de microbolhas coagulativas, que são uma das únicas que ainda não foram iniciadas, e as aplicações, o estudo de aplicações que envolvem a precipitação. Em relação às outras etapas, a gente está sendo realizado. Com esse estudo, a gente pretende elaborar 5 artigos que envolvem o primeiro, envolvendo a concepção e estudos básicos da unidade de precipitação, um segundo artigo com aplicações da unidade de precipitação, o terceiro artigo com a concepção e estudos básicos da unidade de precipitação por microbolhas coagulativas, o quarto que envolve a aplicação da unidade de precipitação e o quinto artigo com a concepção, estudos básicos e aplicação da unidade de agregação helicoidal. A previsão, então, de defesa dessa tese é o final do 4º trimestre de 2022. Eu gostaria de agradecer, além destes agradecimentos institucionais, a banca, inicialmente, por ter aceito o convite de estar presente no dia de hoje para avaliação deste trabalho, ao professor Elvin, em especial, por mais essa jornada juntos de trabalho,
E também a Nathalie, que talvez está aqui, que é minha companheira de laboratório neste período de pandemia, e a Fernanda também, por ser minha colega de PPGEC, que está aqui nos apreciando com a presença. Obrigado, pessoal.